Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gabriel. Eu estou aqui com o Vanilton. Nós estamos aqui no nosso Cardcast, que é o nosso canal de comunicação da Casa Espírita, da Associação de Estudos Espírita Allan Kardec, sempre procurando trazer pessoas novas, conceitos novos, nesse bate-papo mais informal, podendo trazer informações muito boas, atuais e extremamente relevantes para o nosso dia a dia da espiritualidade, o dia a dia dos espíritas, né? E da nossa sociedade como um todo. Antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração. Então, vamos pedir permissão e proteção da espiritualidade superior para que o nosso trabalho de hoje, que a nossa conversa de hoje seja muito produtiva, que nós possamos ter inspirações, insights e que tudo que nós falarmos aqui seja para engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, Vanilton. Então, apresenta, o pessoal já me conhece um pouco aí, mas você, eles não conhecem ainda. Muito Se bem. apresente, conte quem você é um pouquinho para o pessoal do Kardecast. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite, Gabriel e a associação. Muito bom esse tipo de canal, porque ajuda a gente a espalhar um pouquinho aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Eu sou José Vanilton de Almeida, sou farmacêutico de formação, então sou da área da saúde, fiz mestrado e acabei me interessando demais pelos conceitos e coisas mais específicas daquilo, de algumas áreas, de alguns temas da minha área de atuação como farmacêutico. Eu gosto muito de diabetes, gosto muito das condições crônicas, porque não dá para a gente falar de diabetes sozinho, então tem que falar de todas as outras que acompanham junto. E aquilo acabou me trazendo à tona algumas coisas da minha vida, com o meu propósito. Então, eu acabei fazendo com que aquilo que eu aprendi dentro da família, que é a prática da espiritualidade, o amor ao próximo, viesse para a profissão. Então, passei a fazer o atendimento dessa maneira. Acabei me encontrando, né, nos centros espíritas, onde eu tive pessoas que me auxiliaram demais na formação, mas isso já depois de formado, depois de casado e tal. Então, a gente acaba tendo essa necessidade. E eu senti, acho que eu estou tentando atender o chamado interno, meu, de propósito, no sentido de levar este assunto também para a academia, também para os meios profissionais. Eu hoje tenho a plena convicção, Gabriel, que não dá para a gente fazer, você é médico, eu sou farmacêutico, não dá para a gente ser só aquilo que é, não tendo como fazer uma junção das duas coisas ao longo do dia a dia da gente. Né? Concordo totalmente com você, José Vanilton. A espiritualidade livre do conceito religioso, ela se torna essencial nos ambientes acadêmicos e terapêuticos. Isso já está provado cientificamente, né? Nós temos algumas lideranças espirituais e científicas aqui no nosso país e que estão validando muitos trabalhos e terapêuticas dentro dos ambientes acadêmicos e terapêuticos com a utilização da ferramenta de espiritualidade livre do conceito que nem você falou, medicina, ou psicologia, ou farmácia, mas toda a área da saúde, toda a área de comunicação, toda a área de educacional, implementar isso. Uhum. Não dá mais para a gente abdicar de que os pensamentos, as emoções, elas influenciam o sujeito. Então, nós, como profissionais de saúde, o tempo inteiro, temos que parar de olhar somente para a materialidade da doença. Mas eu gosto muito do conceito assim, ninguém cuida de uma planta para tornar a planta ruim. Você cuida para tornar ela melhor. Então, eu não cuido da doença, eu cuido da pessoa Para ela que ficar tem melhor. aquela doença, para que ela fique melhor. Eu acho que esse é o fundamental. E esse é um conceito que você está trazendo que nós muitas vezes não temos. Porque a nossa sociedade ela está muito focada em doenças. Sim, Tu vai no posto de saúde, tu vai no médico com um problema, ele dá um remédio. sim.
e ninguém trata a pessoa. Ninguém trata o todo, O né? todo. Nós não temos mais aquela formação. As faculdades, elas acabaram segmentando e ficando somente naquela coisa mais reducionista. É o corpo. Então, você tem um defeito. Quando você trata de um defeito, por exemplo, no carro, você tem um defeito, você vai no mecânico, ele é um mecânico geral, aí ele olha e fala, opa, isso daqui é de eletricidade. Você vai procurar um eletricista de carro, que vai talvez trocar a peça. Né? Aí, olha, esse problema é de óleo de motor. Então, você vai no outro cara. E na medicina, muitas vezes, acaba acontecendo essa segmentação. Ela é importante, porque ninguém mais consegue saber de todos os Tá conceitos. muito profundo, tá muito Ok, profundo. mas a gente não pode perder a visão do todo. Então, você é um oftalmologista, mas você tem que entender que se a pessoa que você atende está sofrendo alguns problemas relacionados às emoções dela ou coisa parecida, ela procura um profissional que seja capaz, e você pode indicar. Né? Isso eu acho que é fundamental, essa Poder integração. indicar. Eu tive a oportunidade de ir num simpósio do NUPLES, que é o Núcleo de Estudos de Espiritualidade de Juiz de Fora, que quem coordena é o Dr. Alexandre Moreira Almeida. E ele e um grupo de psicólogos, grupos de biomédicos e grupos de saúde fazem linhas de pesquisa e teses de mestrado e doutorado nessa área. E este foco de você oferecer para a pessoa ou uma terapêutica ou um profissional que consiga ver ela como um todo, levando em consideração a crença dela, é uma normativa hoje internacional, tá? Deixou de ser uma opinião pessoal dos espíritas, ou dos católicos, ou dos evangélicos, né? Quando a pessoa está com algum problema de saúde, fala, olha, busque Deus também, busque a sua fé. Antigamente, não, são coisas separadas. Hoje, se você não pegar aquela pessoa e tratar ela como um todo, tu está tratando de incompletamente. Eles falam mais que incompleto, tu está sendo antiético. Antiético, porque você abdica de tratar a pessoa. Você E a só cuida pessoa tem o naquele foco seu. direito de receber a melhor terapêutica possível. Sim, isso é muito importante. Eu tive o prazer de conseguir, na época da pandemia, nós fizemos congressos virtuais. E eu tive o prazer de conseguir convidar o Dr. Alex Moreira para fazer uma participação no nosso simpósio, onde ele falava justamente dos conceitos primordiais e principais de saúde e espiritualidade, que inclui religião, religiosidade, mas não necessariamente é. Né? A espiritualidade inclui as outras não necessariamente incluem a espiritualidade como conceito científico. E esta é uma noção que nós espíritas precisamos começar a trabalhar em nós. Como é que nós vamos atuar com as pessoas? Transformando todas em espíritas ou nós ajudando essas pessoas dentro da fé delas, respeitando as crenças dessa pessoa e auxiliando ela de uma maneira como o samaritano ajudou, tá? Sim. Que está lá na parábola. Não sou eu que estou dizendo, Jesus falou. O samaritano era diferente do judeu. Ele foi lá, cuidou daquele judeu que estava na rua, tratou, deu comida, botou no hotel e não pediu para ele deixar de ser judeu, não forçou a ser samaritano, simplesmente fez um trabalho de caridade e amor para aquela pessoa que estava precisando e seguiu o seu caminho. E nós, como profissionais de saúde, temos que entender que a gente não tem que mudar o pensamento da pessoa, a gente tem que respeitar aquele pensamento e devolver a autonomia e dignidade daquela pessoa na espiritualidade dela. Essa fala sua, ela vai bem ao encontro dos principais hoje propagadores da espiritualidade no meio científico e particularmente no meio da medicina, né? Onde tem uma fala que é assim, do professor Alex Moreira, do Dr. Álvaro Avezum e aquela turma toda da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que editou em 2019 o primeiro posicionamento de uma sociedade científica de cardiologia no mundo sobre a espiritualidade e a pressão arterial. Então, a fala deles é importante, e a gente tem que deixar isso claro em qualquer dos segmentos dos profissionais de saúde. Eu não terei que rezar com a pessoa não tem que rezar comigo, eu não tenho que ir na igreja, no templo, no centro, onde que ela vai, ela não precisa ir comigo, eu não tenho que convertê-la, ela não vai me converter. Eu vou
apenas observar o que ela tem de fé e potencializar nela aquilo que é mais importante, que traga benefício à saúde do corpo. Isso. Para isso estamos aqui. E é esse conceito que nós temos que começar a propagar. Porque um ser humano é um ser único. E o Alexander fala uma coisa muito bonita, que ele fala sobre florescimento humano. Nós temos que pegar uma pessoa que está murcha, como você fez a analogia maravilhosa da plantinha, e ajudar ela a florescer. Eu não vou pegar uma margarida e forçar a ela virar rosa. Eu não vou pegar uma rosa e forçar ela a ser uma samambaia. Se eu forçar isso, ela vai morrer. Eu tenho que dar os elementos que ela precisa para ela se expressar dentre a espécie, dentre as características dela. E o florescimento de uma planta, ela vai florescer do jeito que ela é. E essa é a beleza do jardineiro. Nós atuamos como jardineiros, em que nós vamos cuidar dessas plantinhas com amor, deixando elas serem como elas são. E nessa beleza desse jardim, cada planta diferente traz uma harmonia maior. E essa é a fraternidade cristã que nós estamos há alguns 1000 anos tentando entender e aplicar, né, Vanilton? Nessa mesma analogia, você me faz despertar, por exemplo, nenhum jardineiro em sã consciência retira todos os espinhos da rosa. A rosa implica ter espinhos e ela pode cutucar. Tem um motivo da natureza. Então, é da espécie, é dela própria. Então, eu acho que isso é fundamental, o respeito às características de cada um. Do ponto de vista pessoal, quando identificamos algum comportamento que é prejudicial à saúde, como um profissional de saúde, a gente vai trabalhar aquele comportamento. Então, na área, por exemplo, de diabetes, a gente trabalha muito sobre mudança de comportamento para autocuidado. Obviamente, a planta, vamos seguir na analogia da planta, né, Vanilton? Se essa planta começa a crescer demais e matar as outras plantinhas, opa, tu já está saindo do teu espaço e já está invadindo o espaço das outras. Vamos dar uma podadinha aqui para você ficar no seu local. Essa planta tá usando muitos recursos e está prejudicando a própria saúde. Vamos restringir um pouquinho a quantidade de vitamina, de comida que ela come. Exato. Vamos restringir um pouquinho de água, porque muita água e muita nutrição para a planta mata ela. Exatamente. Muita comida, muita caloria num ser humano dá diabetes e pode prejudicar. Então, no mesmo processo que nós educamos as plantas e os animais para eles terem bons hábitos, nós, do reino animal, nós somos parte dessa biologia maravilhosa, precisamos nos adequar e entender o nosso organismo e criar bons hábitos para que vire uma saúde, né? Esse entendimento da complexidade que é viver em comunidade, viver num universo plural, né, com diversidade. Uma floresta, a gente começa a entender que ela se ajusta ao longo do tempo. E ela vai ter o tempo de perecimento, onde quando não há interferência humana, né, os estudos mostram isso, quando não há interferência humana, o clima, etc. e tal, levam a alguma situação que é necessário que algumas plantas, algumas árvores muito grandes, caiam para dar chance e luz para entrar para os pequenos. E se o pequeno tiver em exagero, ele também sufoca a raiz da grande árvore. Então, o sistema, a complexidade, entender essa complexidade da natureza, facilita para que eu consiga entender a complexidade que existe em mim, no sentido de eu tentar buscar a minha melhoria, a minha cura. Você fala uma coisa que eu falo com meus amigos bastante sobre as florestas. A gente fala sobre a biodiversidade e a ecologia. Nós somos iguais. Nós temos que tratar as nossas diferentes células, respeitar cada uma das características delas, porque muitas vezes a gente dá só poder para o cérebro, só para os neurônios. E esquece que tem o músculo, que tem o estômago, que tem o intestino e que essas células precisam ser tão bem avaliadas e cuidadas. Então, eu só fico pensando em um monte de coisa e como qualquer coisa. Opa, eu tô em desequilíbrio dentre os sistemas biológicos da ecologia do meu corpo. Sim, importante. Assim como nós em sociedade, se eu cuidar do meu trabalho e fizer direitinho, sem invadir,
sem prejudicar as outras plantas, eu vou conseguir fazer uma biodiversidade, uma diversidade respeitosa de ideias, de espécies, e isso vai engrandecer a nossa sociedade. Isso eu acho que traz benefício para todo mundo. E a ciência que a gente vem vivendo, que a gente poderia chamar de ciência moderna, ela acaba proporcionando essa investigação, esse conhecimento, coisa que em séculos anteriores, né, na nossa ancestralidade, não era possível, porque as pessoas só conheciam pequenos nichos, né, pequenas situações. Quando a gente olha essa complexidade grande, a ciência hoje moderna, a ciência que investiga, a ciência que muda paradigma, a ciência que amplia as fronteiras, ela faz com que a gente consiga entender a magnitude, por exemplo, até mesmo da espiritualidade. Sim. Então, a ciência moderna, ela começa a ter que admitir que existe algo que transcende a matéria, que ultrapassa a árvore específica sozinha, que sai do indivíduo para a totalidade, para a universalidade. Quando ela começa a entender isso, e os cientistas, eles fazem essa busca, pô, eu tenho que mudar meu paradigma, eu pensava diferente de você. Mas olha, você tem razão. Aí nós temos aí do outro lado uma outra pessoa pensando de forma diferente ainda. E ela pode trazer um contributo. Isso é super importante. As pessoas, Gabriel, você também atende pessoas, quando a gente deixa elas falarem, a gente aprende. A gente aprende com elas. Elas nos mostram coisas que fazem com que a gente possa aceitar melhor aquilo que está escondido. O meu espinho interno. Quem escuta, aprende. Exatamente. Quem fala, não aprende muito. Não aprende muito. Isso eu acho que é fundamental. E a medicina, que hoje é totalmente, né? A gente chama até, tem um termo muito importante, medicina baseada em evidência, evidência conseguida pela ciência, né? Então, quando a gente, por exemplo, eu sigo o seu canal, vejo o seu trabalho científico, é ciência dura, ciência pura, né? Ali, você fazendo cirurgia, você pega os farmacêuticos fazendo desenvolvimento de moléculas. Produtos. É um trabalho fantástico, não dá para a gente abdicar disso. Se Deus deu a oportunidade ao cientista de vir na qualquer sua área de conhecimento fazer o que você tem que fazer, é porque você tem um propósito. E esse propósito, eu acho assim, uma vez eu li um livro, a doutora Lúcia, é uma psiquiatra brasileira, onde ela faz uma associação. Quando você associa o propósito de vida com o seu propósito de profissão, você entra em harmonia. E no caso do profissional de saúde, essa harmonização está em o propósito de todo profissional de saúde é cuidar das pessoas, é cuidar de gente, não é cuidar de trocar peça, não é trocar somente o dinheiro do atendimento, mas o acolhimento. E eu acho que isso é fundamental, permitir esse avanço. Os japoneses, eles usam um termo que é o Ikigai, né? Isso. O Ikigai é quando eu pego aquilo que eu sei fazer bem, aquilo que eu gosto, aquilo que a minha alma ressoa, com um propósito social, aquilo vai interferir na sociedade e aquilo também vai me trazer um retorno. Então, quando você vive o seu propósito a serviço do próximo, do jeito que você entra em uma ressonância positiva com o universo. E você começa a florescer, Exatamente. Que é o termo que o Alexander fala, que é um termo que vocês vão ouvir muito daqui para frente, que é assim, deixar aquela pessoa nas competências dela, com as crenças dela, de maneira respeitosa, se expressar, falar, viver, fazer a profissão dela. Aqui na nossa área também, que nós somos profissionais de saúde, mas ao mesmo tempo nós estamos no ambiente espiritualista. Nós temos que permitir que as pessoas tragam novas ideias, Vanilton. Sim. Nós temos que permitir que experimentações científicas possam ser aplicadas para criar embasamentos modernos, para nós conseguirmos nos alinharmos com a ciência que está indo para frente, querendo nós ou não, tá? Nós já estamos numa estradinha secundária. Já há um monte de setores da nossa sociedade já está usando a espiritualidade a despeito das religiões para fazer
trabalhos em ambientes corporativos, em universidades, em ambientes sociais, em ambientes de auxílio, e nós podemos também nos adequarmos para fazer um melhor trabalho para a nossa população. Eu acho que quando os cientistas começaram a tentar captar quais seriam as melhores definições para a espiritualidade e o que pudesse ser feito para trazer a junção, para conseguir se juntar aquele sujeito que é mais duro, que é mais materialista, com o lado interno, que transcende, que tem um propósito, onde você se liga a Deus, onde você se liga à sua entidade suprema, chame de Deus, chame como queira, né? A gente tem que entender isso. E esses cientistas, eles começam a trazer informações importantes para a gente, porque permite que você, ao fazer o estudo do que transcende, você consiga entender melhor. E quando a gente está falando aqui dentro de uma associação de estudos espíritas, né, a gente tem que lembrar que Kardec estava no auge do positivismo, no auge da ciência mais moderna, né? O auge é sempre hoje, mas naquela época, Kardec é um cientista. Ele era o auge. Ele estudou muito. Então, muitas das comunicações, muitas das respostas que ele apresenta no Livro dos Espíritos e os outros livros, são respostas importantes que mostram o pensamento de uma mente aberta, não fechada, não contida. Você não pode se fechar naquilo que você já aprendeu. Você tem que dar um jeito de dar um passo à frente, ampliar sua fronteira. Eu acho que isso é fundamental. Assim é né? a ciência. Assim é a ciência. A ciência, há uns 3, 4 anos atrás, a minha forma de terapia é totalmente diferente. Era totalmente diferente do que é hoje. Trocaram medicamentos, trocaram técnicas. Eu vou ficar batendo o pé e dizendo que aquele jeito antigo é melhor? Fantástico. Eu já mudo, já me adequo, já consigo oferecer o que é mais moderno. Não me descaracterizando, porque eu me modificando, me adaptando, eu consigo oferecer aquilo que é mais adequado para a pessoa e para o momento da nossa evolução. Né? Exato. Esse é o conceito do científico que Kardec falava. Kardec queria que nós colocássemos em experimentação. Exato. E você fala muito isso, né? Como é que a ciência moderna está aliada com a espiritualidade? Opa, pega um conceito espiritual, vamos botar em prática? Vamos lá numa faculdade, vamos colocar os alunos a tentar ver isso, vamos falar com o paciente isso, vamos incluir a espiritualidade e vamos começar a medir a pressão arterial? Já foi feito isso e deu certo, tá? Deu certo, funciona. Deu certo. Tanto é que temos até normativas. Exatamente. Os caras pegaram, fizeram um grande estudo e viram que as pessoas que buscavam, além do medicamento antihipertensivo e mudança dos hábitos de vida, mas levavam um propósito espiritual para resolver os seus problemas de saúde, tiveram uma redução adicional da pressão arterial e melhora dos padrões laboratoriais. E aí, se é ciência, opa, o que tu vai ter que oferecer para um paciente com hipertensão? Espiritualidade, meus amigos. Vocês estão sendo não científicos? Não. Nós estamos com um trabalho publicado, embasado. Sim. E a gente, como profissional de saúde, a gente não vai deixar de lado aquilo que é importante para a gente. Se eu sei que o camarada tem um problema, tem uma necessidade química de uma substância química, ele tem que tomar um medicamento. Senão tu ia perder teu emprego. Exatamente. Tu só trabalha com química. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí, Kardec traz uma coisa importante, que é a quebra de certos dogmas. Né? Situações de que são verdades que não poderão ser mudadas. Será que não podem ser mudadas? Do ponto de vista religioso, não da espiritualidade, os dogmas, eles muitas vezes, eles impedem a pessoa de simples discussão do assunto. Então, por exemplo, eu gosto muito, acho que todo mundo que é espírita, e até os não espíritas que estudam espiritualidade já ouviram falar no Haroldo. Né? Então, por exemplo, ele comenta muito a questão da necessidade da gente entender que a gente tem que trabalhar essa espiritualidade no sentido de discutir, revisar e, se necessário for, mudar. Não é? Então, nós estamos na nossa melhor versão. O mundo não acabou. O mundo não vai acabar agora. E você tem que olhar para aquele lugarzinho que você olha de manhã quando você acorda e vai lavar o rosto no espelho. Você olha para o espelho, né? Vai lavar o rosto no banheiro, você olha para o espelho e fala, você hoje está melhor do que ontem.
Então, essa busca do melhor, ela é fundamental. E você admite. Eu trago uma experiência, você citou, me permita trazer à tona novamente, você citou que os seus procedimentos do ponto de vista de médico oftalmologista mudou. Porque você ajuda a escrever novos procedimentos. Você trabalha num lugar de ponta, você escreve um novo procedimento. Você quebrou um paradigma antigo. Por que a gente não pode discutir um determinado documento de religiosidade dentro de algumas situações? E o Haroldo, de novo, ele fala muito assim, ele tem um trabalho multirreligioso com uma freira e um pastor, que é muito bonito os três conversarem, é lindo. E ele já combinou com o pastor, que com o pastor ele não vai discutir reencarnação. Porque para o pastor não há necessidade da reencarnação. Para o espírita, sim. Então, se eu estou no meio espírita, eu discuto reencarnação. Se eu estou com uma pessoa que não acredita, eu não tenho que convencê-la. Eu apenas tento convencer essa pessoa a ser a melhor pessoa. Se ela é um evangélico, por exemplo, e é cristão, siga os ensinamentos do Cristo, né? E aí eu acho que esse é o caminho melhor que existe. E o que você está falando, Vanilton, vamos voltar lá para o Novo Testamento de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falou assim: com os romanos eu me comporto como romano, com os judeus eu me comporto como judeus, com os gentios eu falo como gentios. Eu faço tudo para todos, para que eu possa levantar alguns. O que ele quis dizer com isso? Que como é que eu vou ir com uma autoridade médica, com um jardão técnico, com uma pessoa humilde analfabeta passando fome? Como é que eu vou atuar como um cristão empata com uma pessoa que não quer saber o que eu sei? Ele precisa de ajuda. Ele quer, naquele momento, ter o que comer e conseguir seguir a vida dele do jeito que ele quer. Isso é a forma atual. Eu também estava lá no CONUPS, no Congresso da CONUPS em Juiz de Fora. Eu tive a melhor palestra, se não da minha vida, um presbítero, o tal de Massi, presidente da Associação de Cristãos na Ciência do Brasil. Sabiam que existe isso? A Associação dos Cristãos da Ciência. São cientistas cristãos que estão colocando a cosmoética cristã dentro das linhas de pesquisa. O que é isso? Tem pesquisas que desenvolvem bomba atômica, meus amigos. E é científico, né? Uma bomba atômica é científico, né, Vanilton? Qual que é a base cosmoética de um cientista que desenvolve um gás letal que é jogado numa população e mata toda uma cidade? É científico? Um gás mostarda? Foram farmacêuticos, foram pessoas extremamente inteligentes que desenvolveram técnicas de morte. Então, nós precisamos urgentemente ter uma cosmoética espiritualista na tomada de conduta de decisões de linha de pesquisa, tá? E é isso o que eles estão estudando. Vocês concordam que um cientista que vê o prol da população, que tem o interesse de ajudar a engrandecer, a evoluir com harmonia a nossa grande floresta, ele vai tomar linhas de pesquisa e decisões diferentes de um que quer derrubar todas as árvores, vender toda a madeira e pisotear toda aquela terra? Não. Cuidado com a ciência que a gente alimenta. E nós precisamos de cientistas espiritualistas, tá? Que tenham uma cosmovisão de cooperação, de fraternidade, que é o único jeito que a gente vai conseguir ir para frente, tá? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, pegando esse exemplo que você deu aí, exatamente, da bomba atômica, a fissão nuclear que possibilitou a bomba atômica, e aí vou abrir um parêntese. A bomba atômica, ou seja, a fissão nuclear, foi uma ferramenta. Bomba atômica, ferramenta usada para o mal. Mas a fissão nuclear é a que permite hoje você fazer as cirurgias que você faz. É a fissão nuclear que permite hoje os exames de ressonância magnética. É a fissão nuclear que levou à situação de fazer umas armas letais, ela também consegue promover a cura. Então, a gente tem que observar para o todo e olhar que tudo tem dois lados. Eu estou vendo um lado da caneca,
Vocês estão vendo o outro lado da caneca. A visão que eu tenho não é a mesma que vocês têm. A visão que eu tenho pode ser diferente, porque vai depender do ângulo que eu estou usando. Quando eu comecei a estudar diabetes e a influência da retinopatia diabética, eu fui estudar um pouco mais sobre visão, que é a sua área. Eu vou dar um spoiler para ele e ele segue em frente depois, tá? Então, assim, eu fui estudar e vendo que o que a gente vê, que é a percepção da visão, ela é muito mais complexa. Então, eu tenho que entender que pode ser que as pessoas, às vezes, elas têm percepções visuais que não são as minhas. E não é porque ela está maluca, porque ela está doida, porque ela está delirando, mas porque é o que ela está percebendo. E o organismo dela registra essa percepção de uma forma própria, com o que ela tem de referência. Se eu não tenho referência alguma daquela imagem, eu vou ficar perdido, eu não vou ver a imagem. Há alguns estudos que mostram isso, né? A pessoa não enxerga aquilo, né? Com certeza. Vou dar um exemplo. Começa a chover e esfriar. Pro agricultor que está esperando aquela chuva, é o melhor dia do mundo. Aquelas gotas, aquela terra molhada, aquelas plantas florescendo, é a alegria. E tem gente que olha, vê o céu chovendo e fica extremamente deprimido e chateado e olhando que aquilo é uma pior das coisas do mundo. São formas de olhar exatamente o mesmo fenômeno físico e com percepções diferentes. Tu vai perguntar para o agricultor e falar, foi o melhor dia da minha vida há muito tempo, porque eu vou conseguir cuidar das minhas plantinhas. E para aquela pessoa que queria ir trabalhar e estava chovendo, foi um dia péssimo hoje, me molhei, estava frio, fiquei mal, olha, que eu não queria que não chovesse nunca. Da mesma maneira, os nossos olhos, eles enxergam de acordo com as nossas crenças. Sim. E essas crenças, elas podem ser crenças que nos florescem ou crenças limitantes que nos atrasam. E por medo de nós perdermos aquilo que nós acreditamos, nós nos agarramos a crenças que impedem que nós cresçamos e que as nossas pessoas ao nosso redor, os nossos ambientes profissionais, acadêmicos, religiosos, possam também ter o seu florescimento. Exato. Isso me faz trazer aqui à tona a questão da necessidade de a gente tomar muito cuidado. Quando a gente vai olhar para nossas crenças, a gente não cair no chamado viés de confirmação do Francis Bacon, que já falava isso em 1600, gente. A mente humana, ela busca toda sorte de acontecimento que valide o que você pensa, de acordo com as suas crenças, como você está falando. Então, de acordo com o que eu penso, eu vou dizer que o mundo está acabando. Mas, se eu estudo e amplio a minha visão de mundo, eu vou ver que o mundo não está acabando, né? Eu vou ver que é fase. Então, esta vida material, sim, está acabando. Se a gente abandonar essa xícara aqui tem água, vai secar a água. Se a gente abandonar ela aqui, abandonar isso tudo, vai aparecer uma série de coisas. É a renovação. Então, a renovação da matéria, ela se faz de uma forma perene. O tempo inteiro está se renovando. O que não se renova de matriz é o espírito. Mas o espírito, enquanto consciência, ele tem que se renovar. E ele evolui, tá? Ele lá evolui. Uma das máximas do Kardec, né? Nascer, renascer, evoluir sempre, progredir, esta é a lei. Esta é a lei. Então, não tem como, se a gente não sair desse lugar dogmático de eu não mudo, né? E é uma fala que o pessoal de psicologia usa muito, a síndrome de Gabriela. Eu sou mesmo assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim. É difícil, né? Às vezes a gente atende pessoas, pacientes, né? Eu tenho focado muito na necessidade de a gente usar palavras adequadas, sabe, Gabriel? A gente tem um conceito que vem mudando bastante no meio médico, que é a questão da linguagem, né? Então, por exemplo, você trabalha com alguns pacientes. Durante a cirurgia, eles são pacientes, pessoas que estão deitadas, às vezes anestesiadas, esperando pacientemente o seu cuidado. Você sai da cirurgia, talvez entre uma pessoa que vai cuidar do curativo.
Depois vai entrar aquela que vai fazer a medicação que vai tirar da anestesia. Então, ela pacientemente espera. Mas, no consultório, quando a gente trabalha com pessoas com diabetes, com hipertensão, por exemplo, hipertensão hoje é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? Então, é preciso que a pessoa deixe de ser paciente para ser ativa no seu cuidado com a saúde. E essa atividade no cuidado com a saúde implica necessariamente aquilo que você tem da espiritualidade, aquilo que transcende, aquilo que traz em você a esperança, não de esperar, mas de esperançar em algo melhor. E para isso você tem que mudar seus conceitos, mudar sua maneira de ser. E aí a gente é obrigado a lembrar do conhece-te a ti mesmo. Eu vou citar um autor que eu estudo muito, que eu tenho falado nas minhas palestras, nas minhas conversas, que é o Viktor Frankl, que é um psicólogo, psiquiatra, que foi para os campos de concentração e lá ele, como judeu, passou pelos maiores perrengues do mundo lá, e para ele viver, ele encontrou um propósito. Para você sair da sua doença, para você sair da tua situação, dos teus vícios, dos teus hábitos, você precisa ressignificar o propósito de vida da sua vida. O que você quer para a sua vida? Você é um filho de Deus, encarnado, uma alma imortal que está aqui para evoluir, tem que se tratar melhor, tem que se olhar melhor, tem que criar um roteiro para frente, tem que ter a esperança de imaginar que lá na frente você vai conseguir estar melhor. E sem um propósito de espiritualidade, meus amigos, a gente está na escuridão do vazio, tá? E vocês já estão vivendo muito isso. A sociedade já está vivendo o que é estar cheio de informações, cheio de estímulos, sem propósito. Por que todos nós estamos ansiosos, angustiados, deprimidos, com pensamentos catastróficos, cheio de síndrome do pânico, burnout? Cadê o propósito espiritual real nas nossas vidas? Isso é tão importante, isso é a base da sociedade e da ciência. O que nós estamos conversando aqui é a base das tomadas de decisões científicas, políticas, sociais, empresariais que nós precisamos ter na nossa sociedade. A gente, nesse bate-papo gostoso, que as coisas se complementam. Vocês devem estar percebendo que as coisas se complementam. Ele fala uma coisa, eu falo outra, e a gente vai seguindo, né? E aí você me traz à tona, novamente, uma coisa super importante quando a gente fala de espiritualidade e, dentro da espiritualidade, da religiosidade, que é a maneira como as pessoas enfrentam as adversidades. Viktor Frankl, complementando o que você comentou, se eu não me engano, ele passou por 3 campos de concentração, Auschwitz e Dachau, e tem mais um lá que eu não sei o nome. 1 ou 2. Então 3, foram 3. São 3 centros de concentração e ele permaneceu vivo. E ele passou a estudar as pessoas que estavam vivendo, porque viviam. Vamos trazer para hoje? Por que a pessoa tem uma determinada doença? Como que ela enfrenta uma doença? Então, hoje, quando a gente olha mesmo em pesquisas mais científicas e, vamos dizer assim, duras, materialistas, se ela tem um enfrentamento que veio do inglês coping, né? O enfrentamento negativo ou positivo. Como que você enfrenta aquela situação? Conforme você enfrenta aquela situação, você mergulha para a morte ou você voa para a liberdade. Entendeu? Então, hoje, eu tenho uma grata satisfação, desculpa que a emoção aflora, várias situações onde pessoas, pegando o exemplo de diabetes, foram diagnosticadas com diabetes e tiveram um enfrentamento positivo. Eu não vou falar do negativo, que é muito mais comum, e todo mundo há de conhecer enfrentamento negativo quando você compreendeu o enfrentamento positivo. A pessoa tem diabetes, toma insulina, muda o estilo de vida, muda tudo, passado 40 anos, né, encontra alguém que vira, nossa, mas você está muito bem, quantos anos você tem? 80. 80 anos? Puxa, como é que você está bem? Nossa, fazendo de tudo, graças ao diabetes. História verídica. Mas como assim, graças ao diabetes? Olha,
foi o diabetes que fez eu mudar meu estilo de vida, que fez eu mudar a maneira de ser. E eu vou continuar vivendo. Enfrentou um câncer há pouco tempo, mas está vivo, feliz. Ou uma outra situação, quase 20 anos, de um câncer de bexiga que tirou todas as peças embaixo. O cara não tem bexiga, ele anda com a bolsinha. E ele teve um enfrentamento positivo, é uma alegria. Quando chega esse meu amigo, quando ele chega... Desculpa. Muito bonito. Alegria impõe. E, ao mesmo tempo, conheço alguns que, com um simples diagnóstico de um câncer, que hoje em dia... Tem tratamento? Tem tratamento. Câncer de mama e de próstata já mataram muita gente precocemente. Hoje são dos cânceres que, quando precocemente diagnosticado e tratado, o prognóstico é muito bom, a pessoa vai viver ainda muito tempo. E a pessoa está com 2 anos, já teve que tirar, teve que colocar a bolsinha, não sai mais de casa. Por quê? Porque eu uso a bolsinha, é chato. Não. Eu tenho uma pessoa que vai fazer 20 anos que usa a bolsinha e sai com alegria. Isso é possível. O enfrentamento, uma adversidade. Você tem um problema, aceite esse problema e vê o que cabe a você modificar. Eu acho que isso é fundamental. Tem uma palestra que eu faço, que até eu falei para tua amiga Patrícia para a gente fazer, tá? Que vai ser quando vocês organizarem lá nas ligas. Que é a biologia da coragem. Tem uma psicóloga americana que tem uma TED Talks chamado Kelly McGonigal. E ela fala que se você enfrenta um problema e tem a crença de que aquele problema não é perigoso, que aquele problema vai ser um impulso para você ir para frente, as doenças orgânicas respondem de acordo com a tua crença, tá? Você libera mais oxitocina, você não libera tanto cortisol e adrenalina e você consegue evitar efeitos danosos cardiovasculares simplesmente por acreditar que você é capaz de vencer uma adversidade. Se você acha que você não vai dar conta, se você acha que o problema que você tem é gigante e você vai fazer o enfrentamento negativo, com certeza você vai perecer. Porque você vai dar um comando para o teu corpo dizendo, não dá conta, filho, pode se entregar. E o que o nosso corpo faz? Se entrega. Se entrega, porque ele obedece nós, nosso corpo é que nem um computador. Sim, senhor, vou fazer o que o senhor está me mandando. Uhum. Diga, vocês têm um poder infinito, que é a nossa crença. E eu posso acreditar que não tem desafio nesse mundo que nós não podemos vencer. E vencer e nos tornarmos ainda gratos pelo desafio, que foi o teu amigo. Sim. Que abençoou aquele problema que ele teve, porque aquele problema falou assim, opa, tu tá meio aqui perdido. Vamos para cá? Vamos seguir por aqui? O que tu acha? Sim, senhor. Eu acho que isso aí é tão grandemente importante. E de novo, eu gosto de explicar os conceitos. As pessoas falam algumas palavras e não sabem bem o conceito e fica mudando tudo, né? Aí tem uma coisa que é da área do farmacêutico. Não tem como a gente falar de medicina e falar de medicamentos e não falar de uma palavrinha que eu acho que todo mundo aqui conhece, placebo. Todo mundo já ouviu falar no placebo. Faz parte dos estudos científicos onde o médico, os cientistas, o pesquisador vai fazer um estudo para ver se aquela substância tem ou não tem o efeito benéfico esperado dela, né? Então, você faz os estudos científicos, eu vou tentar ser bem sucinto, é aquele produto que não é medicamento, é um produto isento de propriedades farmacológicas, esse é o conceito do placebo, ele é isento de propriedades farmacológicas. Vamos cá entre nós, uma farinha, uma substância inerte, entra e sai substância inerte. Você contrapõe ao estudo da molécula cientificamente descoberta e tal, que eu estou estudando. Quando a gente faz esse estudo, quando os cientistas fazem esse estudo para ver, olha, essa molécula é importante, ela tem que ser muito superior em termos de efeitos benéficos à substância que foi utilizada como placebo, porque ela não era medicamento. Ok, beleza. Terminado o estudo, muitas das vezes os estudos não são sequer publicados.
Porque chegou a resultado em que o medicamento deu 45%, 50% de efeito benéfico, mas o placebo teve 40%. A diferença é muito pequena. E a hora que você vai para os efeitos adversos, aqueles efeitos que são penosos à pessoa, até com risco à vida, muitas vezes os efeitos adversos é muito superior ao medicamento, à substância placebo. Olha que interessante. Muito bem. Aí, os cientistas simplesmente olham para aquilo e acabou. Vem cá, vamos olhar para os dois efeitos. Vamos chamar de efeito placebo, aquele efeito benéfico. Você que está nos assistindo, papai e mamãe, eu tenho certeza absoluta que na infância dos seus filhos você já utilizou placebo para eles. Porque quem é que não é papai e mamãe que quando a criança caiu, bateu, machucou, doeu, ardeu, a pessoa falou assim, venha que o papai vai dar um beijinho e logo sara. E sara. Eu vou dar um beijinho mágico e sara. Eu vou dar uma aguinha com açúcar e sara a pessoa. Isso é efeito placebo. Mas, lembra o que eu disse, que no estudo científico, aquela substância placebo gerou efeitos adversos. Mas ela não tinha. É porque na ética da pesquisa hoje é obrigado a informar a pessoa de possíveis riscos que ela tenha ao utilizar aquela molécula. Então, ela passa a ter o efeito que os cientistas deram o nome de efeito nocebo. Efeito nocivo, obtido com substância inerte, e substância isenta de qualquer efeito, positivo e negativo. Mas como ela foi avisada que ela podia ter dor de barriga, ela teve dor de barriga. Como ela foi avisada que ela poderia ter tontura, ela teve tontura, porque a crença dela é, esse medicamento me dá tontura. E a gente vê na farmácia, Gabriel, uma coisa muito interessante. Ai, antibiótico faz mal para o estômago. Não é todo antibiótico que faz mal para o estômago. Tem aquele antibiótico que faz mal para o estômago, mas não é todo medicamento. Cápsula, entendeu? São os efeitos nocebo. E aí, com a ética e os exames de contraste, por exemplo, você vai fazer um exame de contraste, com certeza muita gente já fez. O sujeito que vai receber você lá no hospital, depois que você já está com aquela roupinha ridícula lá, aquela roupinha, você é obrigado, o cara é obrigado a ler para você, olha, você pode acontecer isso, pode acontecer, e pode acontecer de você ter uma parada, de ter um problema que possa levar à morte. O que a gente observa? Tem pessoas que passam por todo o processo de... Chega no hospital, troca de roupa, assina documento, na hora que ele lê para ele o termo de consentimento, que ele tem que estar consciente que pode acontecer coisa ruim com ele, ele não assina e vai embora. Porque ele acha, e se ele entrar, ele vai passar mal. E para nós vermos que nós temos um superpoder, novamente. Sim. A nossa mente, ela é capaz de criar sintomas, criar respostas endócrinas, fisiológicas, que mudam a pressão arterial, que mudam a bioquímica do sangue, que mudam a glicemia e que podem levar até a morte, de acordo com como nós comandamos a nossa mente. Por isso que entender esse poder e ensinar as pessoas que elas têm esse poder é muito importante. Então, uma das dicas que eles falam, quando a pessoa vai tomar uma medicação, faz uma mentalização criativa. Imagina aquela pílula cheia de luz, cheia do remédio, e fala, olha, além do remédio que tem aqui dentro, além da molécula, tem a cura para minha alma, tem a cura para os meus outros problemas. Faz a diferença. Então, a gente pode potencializar o efeito de uma droga, potencializar efeitos maravilhosos e minimizar também. Tinha um médico de Taubaté, espiritualista, Antônio Carlos Costardi, que ele ia lá no sul dar palestras. E ele participou de um projeto em Taubaté de crianças que tomavam quimioterapia, tá? E nessa da quimioterapia, dá muita náusea, dá muito vômito, dá muita diarreia essa quimioterapia, dependendo da droga. E eles faziam exercícios com as crianças, que aquilo era um soro do super-herói, era o soro da Mulher Maravilha. Eles encapavam a quimioterapia com o símbolo dos super-heróis, dizendo que aquilo era um soro que ia deixar a criança forte, feliz,
curada e os efeitos adversos nessas crianças eram muito pequenos. A gente pode usar ao nosso favor esse poder que nós temos, tá? Isso é um dos exemplos. Se vocês forem na literatura, vocês vão encontrar inúmeros outros, né, Vanilton? Essa visualização que você está falando dos medicamentos, aqui, de novo, eu vou falar como farmacêutico de farmácia. Mais de 40 anos de atendimento de pessoas, nasci dentro de farmácia, meus pais sempre trabalharam em farmácia. E, Gabriel, você como médico, e aí eu vou falar com todos os outros médicos, e é uma crença hoje de que o SUS é ruim, é uma crença de que não tem atendimento bom. A visualização que o Gabriel acabou de dizer que você deve fazer com relação aos seus medicamentos, você já pensou que você deveria e poderia fazer em relação ao profissional de saúde que vai te atender? Você marca uma consulta, você recebe um comunicado do SUS, olha, sua consulta foi marcada. Você não sabe com quem você marcou, você não tem noção. Aí você já vai achando que aquela pessoa é ruim. A nossa mente, existem estudos hoje muito sérios, ela atrai aquilo que você pensa. Se você acha que você vai encontrar uma pessoa ruim, que não vai olhar para a tua cara, você vai encontrar uma pessoa ruim que não vai olhar para a tua cara. Porque você está refletindo, você está entrando em ressonância com essa pessoa. E você entra em ressonância com o lado negativo da pessoa, como você pode entrar em ressonância com o lado positivo. Você pode entrar em ressonância com aquela pessoa que esqueceu, a hora que foi para o consultório, para o local de trabalho, esqueceu de fazer boas vibrações. E aí aflorou nela algumas coisas antigas, né? A gente guarda percepções. E ela entrou com uma cor de camisa do cara que pisou no teu pé ontem. Ah, esse cara tá... O cheiro, o perfume, o local, lembra um trauma antigo que você tem. Botarmos fé no posto de saúde, botarmos fé no medicamento, botarmos fé em nós é extremamente necessário e urgente. Nós capacitarmos as pessoas para acreditarem. Tem pacientes meus, você falou uma coisa muito interessante sobre achar que o tratamento do SUS é pior. Às vezes tem uns pacientes que vão lá no pronto-socorro do SUS, recebem um bom atendimento, recebem o colírio correto e marcam uma consulta particular porque não gostaram muito. E o tratamento é exatamente igual ao que eu passaria, tá? A diferença é que eles confiam mais, se sentem mais seguros no tratamento particular ou de convênio. Então, concordo, obviamente que existem exceções às regras, obviamente existem maus profissionais, existem descasos, existem tudo aquilo que a gente já sabe. Mas vocês são filhos de Deus e vocês podem usar a espiritualidade ao favor, tá? Então, acreditem, quando vocês forem procurar um atendimento, nesse atendimento eu vou encontrar a minha cura, eu vou encontrar a minha resposta, eu vou buscar o melhor, eu vou buscar a bondade daqueles profissionais, eu vou buscar tudo que eles vão me oferecer vai me ajudar. Isso é a nossa mensagem final, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente percebe que espiritualidade não precisa ser religiosidade, não precisa estar contida em livros. É necessário que você entenda que esse teu transcender, essa tua vontade de encontrar com o seu propósito, ela é, e aí eu vou falar como farmacêutico, ela é o medicamento para a sua saúde. É o que promove. Espiritualidade e saúde casam perfeitamente. Por quê? Porque essas atitudes positivas fazem com que você ajude no seu tratamento, melhora o seu corpo, e você consegue cumprir melhor o seu propósito de vida. Nossa, aqui é isso aí. Vamos encontrar então, para nós encerrarmos a mensagem final, encontrem um propósito de vida bom, tenham fé, tenham um olhar que esse mundo está certo, que as coisas vão funcionar com vocês e nessa força, nesse pensamento de evolução positiva e de fraternidade, nós vamos seguir em frente cada vez mais fortes. Gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores aí, nossos espectadores. Gabriel, eu acho que a mensagem foi dada ao longo do programa. E se a gente tivesse que fazer um resumo,
olhe para o lado positivo das coisas, atraia coisas positivas. E para que isso seja possível, as suas práticas do dia a dia devem ser positivas para você e principalmente para o próximo. Porque se a gente for olhar que o maior mandamento, né, depois do amar a Deus, acima de todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo é o trabalho para o bem. Eu acho que isso é fundamental. Que assim seja. Vamos fazer a nossa oração final. Obrigado, meu Deus, por essa conversa maravilhosa, que nós possamos ter essas conversas cada vez mais nos nossos ambientes de trabalho, nos ambientes acadêmicos, nos ambientes científicos, nas famílias, nos centros espíritas e espiritualistas, para que a esperança no ser humano e na fraternidade entre nós possa ser a tônica desse mundo futuro de regeneração. Que assim seja. Nos vemos... Me permita. Desculpa. Pode falar. Não, opa. Eu ia sugerir para a gente fazer um brinde. Vamos fazer um brinde aqui, ó. Mas poucos entenderão. Quando a gente faz o tim-tim, saúde, eu sempre complemento prosperidade. Saúde e prosperidade. Prosperidade inclui a saúde, inclui sucesso de todas as formas, inclui o propósito de vida. Muito bem. Então, saúde, prosperidade e propósito para todos nós. Até a próxima, meus amigos. Olha a mãozinha suada. Arrebentou o Vanilton aí, hein? Muito bom, hein, Vanilton? Conseguiu passar uma mensagem bem legal. Sério? Maravilhoso. Podia ter mais esses fóruns nas faculdades, né? Pois Conversa boa. Pois Tá uns 500 alunos assistir lá. Botar a galera lá. Agora até amanhã tá pronto o vídeo. Vamos fazer o intervalinho, depois vai o... Você te pega no pé dele? Pega no pé dele. Lembra-se que manda lá? Rapaz, tem que pegar uma caneta pra mim lá. Foi bom, hein, Vanilton? Eu adorei. Gostou? Puxa.